Como eu já falei anteriormente, como as CPUs são projetadas, nesse vídeo aqui eu vou falar como as GPUs são projetadas, tá? Circuitos dedicados ao desenho de telas, eles não são coisas novas, não são coisas inéditas, né? Desde videogames mais antigos, como o Nintendinho, o Super Nintendo, como o MSX ou o Apple II, eles já tinham circuitos especiais para desenhar em tela. Então, se você começa no mundo da programação e tem que desenvolver alguns algoritmos, logo você se dá conta de que se você representar um objeto 2D como um mapa de bits dentro da memória, para você transferir ele de um lugar para outro, você vai precisar fazer algumas iterações dentro do código, ou seja, vai precisar de um for, né? Tu vai precisar de um loop, e esse loop vai fazer com que esse mapa de bits saia de um lugar da tela e vá para outro. Bom, isso é extremamente ineficiente de ser implementado, porque você imagina que um objeto, um personagem, ele está saindo da tela e ele está percorrendo, né, de um lado para outro. Você tem que ficar iterando dentro de iterações, né? Então, isso é um uso praticamente pouco nobre da CPU para fazer isso. Bom, já naquela época, já na década de 80 e 90, e até anteriormente a isso, já existia algumas instruções especiais de máquinas para fazer com que alguns pedaços de tela conseguissem ser locomovidos de um lado a outro. Isso é o que lá no MSX e no Nintendo se chamava de sprites ou de tiles, né? Então você tinha um mapa de pequenininhos objetos e o programador, o código do jogo, simplesmente pedia para esse hardware dedicado pegar esse pedaço de imagem e levar para um lado ou outro da tela, né? Sem se preocupar em ter que iterar e ter que fazer um loop para jogar esse pedaço por tela. Esse tipo de aceleração de gráficos 2D era muito comum e era por isso que alguns jogos nas suas versões de PC precisavam de um processador muito mais potente do que aquele processadorzinho simples que tinha nesses consoles, né? Até rodar os emuladores desses tipos de consoles nos PCs exigiam um PC muito mais potente do que os próprios hardwares, né, específicos. Muito mais, eu digo várias vezes mais, né? Porque os PCs ainda também não tinham esse tipo de implementação, ou se tinha, estava muito no começo. Então não era muito comum, na época do PC, né, esse tipo de otimização em hardware. Bom, o que acontece? Acontece que de um momento, a partir de um certo momento, torna-se necessário ter uma aceleração para desenhar objetos tridimensionais. Então, objeto tridimensional, além daquele que você pega o objeto, o mapa de bits e leva de um lado para o outro na tela, agora você tem uma representação de um objeto 3D que precisa de alguns pontos e algumas arestas ligando esses pontos, e você pode querer aplicar uma cor sólida em cima desse objeto ou alguma textura, que seria já um mapa de bits especificamente, numa determinada rotação ou numa determinada visão, né? Então, esse objeto aqui, né? Esse objeto aqui é um objeto 3D, basicamente ele é um livro. Então, ele é como se fosse um cubo aqui. Ele tem 8 arestas. E ele tem essa textura aqui e essa textura. Então, se eu quiser representar ele no mundo 3D, eu preciso só dos pontos, as arestas e quais são as texturas de cada uma das faces. Se você estiver vendo ele de frente, essa textura ela está 100%. Mas conforme eu vou rotacionando ela, é como se essa imagem ela tivesse se encolhendo, certo? Então, para transformar esse objeto, claro, tirando a noção de profundidade, né? Se você estiver vendo ele pela tela, é como se você pegasse essa textura e espremesse ela aqui, entendeu? Então, esse tipo de operação é o tipo de operação que esses aceleradores 3D fazem automaticamente sem precisar do uso da CPU. Então, você basicamente pega um objeto,
representa ele em arestas, pontos e arestas, aplica as texturas, aplica luz, aplica sombra e pede para a GPU desenhar para você. Fala, GPU, desenhe isso para mim, e ela simplesmente vai jogar na tela um objeto que a CPU nem sabe como é que ela é, só trata outras coisas do jogo como a pontuação, eventualmente coisas de rede. Ela não vai se preocupar em desenhar na tela, né? Inclusive tem também aceleradores de áudio também, né? Na qual ele vai pegar um arquivo de áudio, simplesmente ter um ponteiro para aquele áudio e vai falar, toque para mim isso aqui, e ele já vai tocar. Então, os jogos de hoje modernos, eles são possíveis por conta dessas otimizações de hardware que antigamente era feito na CPU, né? Então, é como se fosse a GPU, é como se fosse um hardware que tem todo esse loop que eu falei, aberto dentro de um monte de trabalhadores. É como se a CPU fosse uma linha de produção onde entra um objeto a ser produzido no início da linha e ela vai ser colocado coisas ao longo dessa linha de produção, porque uma coisa depende da outra. Ao passo que a GPU é como se fosse todos os trabalhadores chegando e montando o objeto ao mesmo tempo, porque uma coisa não depende da outra. Então, a GPU ela é muito boa em fazer determinadas coisas, mas ela funciona dessa forma de não ter dependências de dados. Então, ela pode trabalhar paralelizado, fazendo contas, milhares de contas ao mesmo tempo, coisa que na CPU seria feita através de um loop. Então, é assim que funciona a GPU, no caso. E aí, quais são os problemas, né? Claro que a GPU tem que ter uma memória, porque essas texturas, esses objetos estão representados dentro da memória dela, mas tem o problema que, como ela é muito paralela às coisas e ela implementa muitos cálculos ao mesmo tempo, e esses cálculos são feitos através de transistores que chaveiam, né? Tem o consumo a dissipação de calor absurda, né? Então, você pega uma GPU aí, né, no mercado normal aí que consome, vamos supor, 500 watts de energia, quase 99% desses 500 watts são dissipados só no chip principal da GPU, né? No chip dela, né? No chip da placa, né? Então, 495 watts vão ser dissipados diretamente no chip da GPU. Essa dissipação de calor precisa de um resfriamento para poder a eletrônica funcionar sem interferências. Senão a eletrônica vai começar a ter erros, começar a ter ruídos, e esses ruídos vão levar a erros de cálculos que vão levar a ter artefatos na tela que não são esperados. Então, ela precisa ter esse resfriamento para a eletrônica estar dentro de um certo parâmetro para poder fazer o que é esperado dela. Bom, isso é a GPU para jogos, né? Para o que ela foi criada. Mas e aí, qual que é o uso dela hoje? Então, ela é usada basicamente para qualquer cálculo que pode ser feito em paralelo. Então, isso foi, assim, de certa forma, uma revolução na IA nos últimos anos, que alguns algoritmos que precisavam rodar de CPU e que alguns exemplinhos pequenos funcionavam bem, mas não dava para aplicar para o mundo real, com a GPU ela passou a ser possivelmente de ser feita, porque aí ela pode aplicar. Então, algoritmos de busca em grafos muito grandes, em coisas que podiam ser paralelizadas já, né? Isso daí caiu como uma luva para a GPU. Então, por isso que também a GPU passou a ser um hardware especial para o uso de IA, apesar de que ainda não é o hardware especial para IA, porque existe também as implementações, as tentativas, protótipos de implementar algoritmos de IA em hardware que ainda não saíram no mercado, ainda são protótipos, acho que até alguns acho que já estão começando a sair, mas aqui eu estou falando da GPU para ser usada em IA, então algoritmos de busca de gradiente, coisas que são comuns em algoritmos de inteligência artificial,
passaram a ser implementadas em GPU e isso acelerou absurdamente a velocidade desses algoritmos, né? Então a GPU também passou a fazer todas essas operações. Então, na verdade, o que a gente chama de GPU hoje é esse hardware para cálculos matemáticos sem dependências entre eles, né? Que podem ser implementados assim de forma paralela muito rápido, né? Então, isso é o que a gente chama de GPU. Espero ter explicado um pouquinho e esse é um assunto bastante interessante e é interessante saber como que ele funciona e por que que ele existe. Bom, se vocês forem voltar lá no vídeo do como se são projetadas as CPUs, tudo que tem lá se aplica à GPU. A diferença é que a GPU ela tem muito menos coisas especiais para executar códigos e coisas mais especiais para executar contas. Então, ainda é da mesma forma que é projetado aquilo lá, né? É projetado as GPUs. Então, toda aquela história que tem um clock, tem um cara que toca todo esse circuito, ainda é verdade, né? E tudo que tem lá ainda vale para a GPU, só que ela é muito mais especializada em executar cálculos paralelos. Ao passo de que a CPU vai ter circuitos muito mais específicos, como, por exemplo, tentar prever um desvio dentro do código para organizar as operações para conseguir executá-las mais rápido. A GPU não vai ter essa preocupação. Ela vai simplesmente jogar para um monte daquelas caixinhas, né, de operações aritméticas que fazem todas elas ao mesmo tempo e a resposta já vai estar dentro de um frame buffer, que é a própria tela que você está enxergando. Então ela é muito mais especializada em determinada operação do que a CPU. Então é isso aí. Espero que tenha explicado um pouquinho e até mais. Falou!